Olá, seja bem-vinda ao Café com Fé, nosso programa semanal aqui no Instagram Maiara Sayonara, toda terça-feira às 8 horas da manhã, há um pouco mais de 2 anos. Eu tenho falado muito que é um ano, né? Mas eu esqueci desse período da pandemia e que já se foram 2 anos, né? Acho que parece que a vida parou nesse período, então a gente já tá aqui um pouco mais de 2 anos e com muito prazer, muito amor, muito temor, que Deus separou pra gente esse momento aqui nas terças-feiras, nesse Instagram, 8 horas da manhã, pra gente meditar sobre algum versículo, pra gente alimentar a nossa vida espiritual. Eu sei que tá chegando muita gente nova aqui do Instagram, até por conta do evento, né, que a gente vai fazer no início do mês que vem. Então, se você está aqui pela primeira vez, coloca aqui no chat, por favor, coloca aqui para te conhecer. E aí eu vou explicar aqui brevemente o que estamos fazendo aqui, né? O que é isso? Café com Fé. Se você quiser acompanhar aí na sua casa, a gente vai meditar em Lucas 10, versículo 38. Lucas 10, versículo 38. Marta e Maria. Como ser Maria no mundo de Marta. Ó, a Pri tá aqui pela primeira vez. Bem-vinda, Pri. Bom, pois é, isso aí, Pri. Segunda vez, que bacana, doutora Bárbara, que legal, muito bem-vinda, viu? Aqui é um Instagram, sim, onde a gente fala de moda, tá? Inclusive, nas terças-feiras, à noite, 9 horas da noite, tem live sobre moda. Então, hoje mais tarde tem live, a gente vai falar sobre loja. Mas faz parte da minha vida aqui também tá compartilhando os meus princípios. E não por mim, que eu tô aqui também, é uma direção do próprio Deus. Por muito tempo eu não quis fazer o Café com Fé, mas não resisti a esse convite e esse presente aqui para esse Instagram. Então, desde a época de quando eu tinha loja, já fui lojista, para você que está aqui pela primeira vez. Desde a época que eu era lojista, já tinha o Café com Fé, tá? Então, o Café com Fé, ele continuou e, inclusive, tem muitas pessoas de consumidor final que continuam aqui no Instagram por conta do programa. E aí, como tem pessoas que não são lojistas, aí tem Instagram só de fé, tá? O Instagram, ele chama Café com Fé. Café com Fé, tudo junto, BH. Vou digitar aqui, vou deixar fixo, vou fixar. Café com Fé, BH. E lá a gente faz devocional duas vezes na semana. E aí a gente totaliza 3 vezes na semana, né? Segunda lá, 8 horas da manhã. Terça aqui, então fixei. Terça aqui, 8 horas da manhã. Quinta lá, 8 horas da manhã. E lá também tem vídeos, tem muita coisa, tem propósito, tem canal de fé também. Então, que a sua vida seja abençoada, que esse Instagram aqui não seja só para sua loja, para suas vendas, mas também para sua vida espiritual. Aliás, o assunto de hoje é muito forte, muito importante. E ao meditar, eu tomei para mim, ao meditar, e me veio um temor muito grande quanto às distrações, quanto aos muitos afazeres. Quem aqui anda sobrecarregada? Manda aí pra mim. Quem anda sobrecarregada, atarefada? A gente vai começar, vou fazer uma oração aqui antes. E fala quem anda sobrecarregada aqui. Vamos lá, enquanto vocês digitam. É porque tá um delay, né? Vamos fazer uma oração. Ah, tá. E quem tá aqui pela primeira vez também, eu não tenho nenhum título na igreja, tá? Eu sou só serva mesmo, uma apaixonada por Jesus. Então eu não sou líder de nada, não tenho nenhum cargo, e cada um no seu quadrado, né? Deus abençoe os líderes aí, mas é só porque às vezes a gente vê alguém falando, fala, ela é alguma coisa, é missionária, é pastora. Não, a princípio Deus não me chamou ainda pra nada nesse sentido, tá? Eita, muita gente sobrecarregada, hein? Então vamos lá. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por essa manhã, por esse presente, por esse alimento da alma, onde a gente tá parando tudo pra ouvir o Senhor. Algumas pessoas vão entrar, vão sair, porque tem outras coisas
tem outras prioridades, ou trabalho mesmo, né? Mas algumas vão ficar ainda aqui trabalhando, cada um, meu Pai, na sua condição, que o Senhor, com a sua infinita misericórdia e piedade, possa nos alimentar verdadeiramente de dentro para fora. Venha nos exortar se necessário, venha falar aquilo que a gente precisa, não aquilo que a gente quer ouvir. Que o Senhor possa aceitar também essa nossa oferta. Estamos reunidos aqui todos para aprender juntamente com o Senhor, e que seja um momento em que o Senhor se agrade de nós. Nós entendemos a necessidade disso, de cuidar da alma, de cuidar do espiritual, esse pilar que é estritamente importante para a nossa vida, e que às vezes as distrações, às vezes o trabalho, faz com que a gente deixe isso para depois, faz com que a gente não se atente para as coisas que a gente não está vendo e coloque como prioridade as coisas que a gente pode tocar. Mas o Senhor é Espírito, e importa que a gente venha adorar o Senhor em Espírito e em verdade, que se conecte com o Senhor em Espírito e em verdade, que seja aqui um momento que sejamos conectados no trono do Senhor em Espírito e em verdade, e que a luz do Senhor possa descer sobre a nossa vida, em nome de Jesus, porque a gente precisa muito. Muito obrigada por tudo, perdão, meu Pai, pelos nossos erros, perdão pela a forma como a gente levantou, às vezes, alguma situação. Que o Senhor possa conduzir o nosso dia e que possamos estar debaixo da Tua misericórdia e da Tua proteção. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu fiz algumas anotações aqui, depois eu vou subir elas lá no Instagram Café com Fé BH, lá no Story, tá? Quem quiser também, eu já dei até uma ideia aqui com o pessoal que assiste sempre Café com Fé, separar um caderno para fazer as anotações. Eu sou uma pessoa que gosta muito de anotar, então tanto eu estava aqui vendo a palavra e anotando aqui os pontos principais sobre essa história de Marta e Maria. Marta e Maria eram irmãs, e eles eram 3 irmãos, né? Marta, Maria e Lázaro também. A gente vai ver Marta, Maria e Lázaro em várias situações aqui na palavra. Essa é uma delas. E a gente vai até caminhar pelas outras para a gente entender um pouco mais sobre a personalidade e o momento de Maria e o momento de Marta. No versículo 38, capítulo 10, fala assim: E aconteceu que, indo ele de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então, Jesus estava passando com os discípulos e parou ali na casa de Maria. Dá a entender aqui, que nós vamos continuar lendo, aqui no versículo 40, fala assim: Marta, porém, andava distraída, andava ansiosa, em outras palavras também, em muitos serviços. E aproximando-se disse: Senhor, não te dá de que minha irmã me deixe servir só? Então vamos imaginar a situação de Marta, né? Sem julgar, né? Marta dá a entender que ela era a irmã mais velha, e na época tinha essa tradição da irmã mais velha, ela cuidava ali dos afazeres, ela tinha essa responsabilidade dentro de casa. Então entra dentro da casa dela 13 homens, e imagina ali, né, o quanto ela não ficou preocupada em fazer comida para todo mundo. Você imagina ela na cozinha: pega isso, vai lá, pega aquilo, tem frango, tem que desfiar, chama a Maria lá, chama a Maria para ajudar, chama a Maria para pegar água, enfim, vamos imaginar essa cena aqui, né? Então, ali, Marta extremamente ocupada, e Jesus passou ali e sentou para ensinar. Eles eram amigos de Jesus. E Jesus, então, já esteve mais vezes, né, na casa deles, quando passava por ali, se abrigava muito na casa deles. Então Marta estava ali fazendo. Imagina, você recebe alguém na sua casa, você quer servir essa pessoa, mas não era qualquer pessoa, né? Era Jesus que estava ali na casa dela. E Maria ali viu Jesus chegar na casa dela, e imagina, ela deve ter sentado lá atrás, porque não era comum mulher falando com o homem ali, próxima do homem, ouvindo.
Ela deve ter lá atrás, passando, provavelmente ela começou a ajudar a Marta e viu Jesus ali falando e parou e sentou e não quis mais nem saber se tinha comida para fazer, o que tinha que arrumar naquela casa para agradar os discípulos, para agradar todo mundo. Ela queria ali ouvir, se derramar, ela colocou como prioridade mesmo essa sede de aprender e ser alimentada, e não de alimentar, de ser alimentada. E aí, eu imagino, e essa Maria teve várias outras situações. Maria, isso não foi uma situação corriqueira, assim, algo que aconteceu de uma vez só, porque a gente vê na história que Maria também derramou um perfume precioso nos pés de Jesus. Maria sempre estava nos pés de Jesus. Marta sempre ali fazendo. Marta era uma pessoa que fazia muito. E a Maria queria receber Jesus. Então ela, provavelmente por não ser a primeira vez, ela ficou extremamente irritada de ver a irmã ali só ouvindo, sem fazer nada, sem ajudar nos afazeres daquela situação. E Marta, porém, andava distraída, como a gente leu aqui, em muito serviço, e aproximou-se e disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Então ela assumiu uma postura. Ela assumiu uma postura de alguém que se sentia injustiçada. Ela se sentiu injustiçada e ao exortar a irmã, ela também acabou exortando o próprio Senhor Jesus. O Senhor não importa, que ainda chamou ele aos detalhes, né? Senhor, sim, chamou ele de Senhor. Não se te dá que minha irmã me deixe servir só. Diz-lhe que me ajude. Essa é uma atitude de também uma pessoa que já se acha certinha demais, né? Eu faço tudo e se sente no direito de questionar a vida do outro, o que o outro está fazendo. Vamos entrar aqui algumas anotações que eu fiz, que a gente vai destrinchar sobre essa história. Na continuidade aqui, só pra gente finalizar, Jesus responde, né? O senhor não importa que ela me deixe servir só? Fala pra ela me ajudar. E respondendo, Jesus disse: Marta, Marta. Quando a gente chama a pessoa pelo nome uma vez, Marta, né? Ou vamos nos colocar no lugar dela aqui. Mas Jesus falou 2 vezes, foi enfático. Marta, Marta. Tipo, você não tá entendendo nada, né? Estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Quantas vezes na palavra fala pra gente não andar, né? Não andar ansioso. E ela tava ali preocupada com os muitos afazeres. Mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Jesus defendeu Maria ali. Marta achou que ela ia receber uma resposta de justiça. E Jesus falou: Marta, Marta, nossa, não vale a pena. Você tá tão ansiosa, tão preocupada, tão sobrecarregada. Ela devia estar se sentindo sobrecarregada. E uma coisa só te é necessário. Maria escolheu a melhor parte. Quer se alimentar da alma, quer estar aqui me ouvindo, quer prestar atenção, quer se dedicar verdadeiramente, parar para ouvir, ter tempo comigo. Que não importa para mim o que você faz, mais importante para mim é o que você é na minha presença. Em outras palavras, né? Mais importante é sermos de Jesus, termos comunhão, termos intimidade. Mais importante é sermos mulheres de Deus do que ter um título de uma religião e do que a obra dele em si. Porque a obra dele vem por meio de uma intimidade, né? E aí é uma consequência. Então, Marta estava se justificando pelos afazeres. Ela achava que agradar a Jesus era a demonstração do servir, do fazer. Mas ela estava esquecendo de ser, que é o primordial, que é o que tem que ser colocado em primeiro lugar. E Maria estava colocando Jesus em primeiro lugar. Quando ela largou tudo, não se preocupou com nada, não estava ansiosa, mas estava ali cuidando do que verdadeiramente importava, que era da vida espiritual dela, da alma dela. E nos dias de hoje não é diferente. A gente vive num mundo de distrações, a gente vive num mundo de pessoas sobrecarregadas, querem tudo muito rápido, querem resolver tudo, as super mulheres, querem ser perfeitas em cada detalhe, em tudo, e até frequentam sim, né, a igreja, vão lá nos dias da igreja,
fazem a obra, até algumas fazem a obra, servem, mas se esquecem desse tempo com Ele, dessa comunhão com Ele, de meditar na palavra para se alimentar daquilo que mais importa, que é cuidar da intimidade com Ele, e que a gente fala tanto no Café com Fé, só que a gente vê em narrativas diferentes, né? Quem participa do Café com Fé, ontem mesmo a gente estava falando sobre isso, essa semana a gente estava falando sobre a primeira carta de Apocalipse, de Efésios, sobre uma igreja que fazia muito, servia muito, defendia o nome de Jesus, mas tinha abandonado o primeiro amor. Então a gente vê Jesus nos tentando chegar até nós com o que a gente mais precisa, que é buscar Ele em primeiro lugar em várias histórias e várias narrativas, e que é o que mais acontece no mundo. E mesmo com o título, Jesus não está procurando católicos evangélicos, Jesus está procurando filhos e filhas que resplandeçam a face dEle, que demonstrem o caráter dEle, que sejam testemunhas dEle aqui na Terra. Ele não está procurando pessoas religiosas, e não importa a placa que você serve, importa que você o adore em espírito e em verdade. Né? E é isso que às vezes a gente esquece. Eu não posso achar, por exemplo, que está aqui, por isso que eu estava até meditando nisso antes, e eu me lembrei do meu dia de ontem. E o meu dia de ontem foi um dia muito atarefado, eu quase não apareci aqui no story. E aí eu até lembrava que eu tinha que parar para orar naquela hora, né? Porque eu oro mais vezes no dia. Só que eu tinha tanta coisa para fazer que eu ficava assim, não, depois eu oro. Depois eu vou orar. Não, depois eu falo. E aí ontem teve o Café com Fé na parte da manhã. E depois do Café com Fé ali na parte da manhã, eu fui resolver as coisas que eu tinha que fazer. Muita coisa para fazer ontem. Hoje também tem, mas lendo essa palavra aqui, eu falei, meu Deus, vou terminar o Café com Fé e vou continuar meditando, vou continuar me alimentando, porque eu não posso achar que a minha vida com Deus se baseia aqui numa live, se baseia aqui no nosso encontro. Isso aqui é um detalhe. Essa palavra falou muito comigo, porque ontem meu dia, tanto que quando eu finalizei o dia, eu pedi perdão, Deus me perdoa pelo dia de hoje, tão corrido, eu quase não falei com o Senhor hoje. E nós não somos pessoas perfeitas, mas a gente precisa ter essa consciência e ajustar a rota. E hoje eu acordei com esse nível de consciência, lendo essa palavra. Eu não posso ser Marta, não posso. Eu tenho que aprender a ser Maria todos os dias. Porque se eu deixar a situação de ontem, ela acontece hoje, ela acontece amanhã. E sutilmente, por não ter nada muito drástico acontecendo, eu vou dando brecha e perco a minha comunhão. Isso não pode acontecer, né? Então Deus deu até essa palavra para que a gente possa se atentar, para que a gente possa ontem você foi mais Marta do que Maria, exatamente, né? Ontem na hora que eu tava lendo, eu falei, para mim, Senhor, essa palavra hoje, porque não totalmente em todas as características dela, mas a gente tem que se autoavaliar. E eu tô falando isso aqui numa live, então assim, eu poderia estar aqui falando, não, mas eu estou fazendo uma live de fé. Não, mas eu sou uma mulher de Deus. Não, mas eu sou fiel. Não, mas eu sou dizimista. Não, mas eu faço tanta coisa para Deus. Poxa, eu tenho um crédito aqui hoje. Não posso de jeito nenhum fazer isso, né? Eu tenho que ter muita consciência da responsabilidade. O quão é importante e o quão é sério, né, quando a gente assume Jesus na nossa vida. Vamos colocar aqui algumas lições que eu anotei, tá? Primeira delas, Marta estava sobrecarregada. E a gente não pode se apoiar nisso. Não pode ser justificativa. Não é à toa que na própria palavra fala, não se atente para as coisas que você está vendo. Se preocupe com aquelas que você não está vendo. Porque as coisas que você está vendo são passageiras. Tudo aqui nessa vida é emprestado. A gente falou ontem sobre isso. Mas as coisas que a gente não vê, elas são eternas. E no que a gente não vê, que é a vida espiritual, que é a comunhão com Deus, a gente... se tiver que colocar o celular para despertar, vamos colocar. E ontem meu celular até despertou. Às vezes e eu aprendi muito ontem. Eu não posso ficar deixando para fazer as coisas de última hora. Eu preciso me organizar mais. Porque quando a gente deixa as coisas acumularem, né, a gente acaba perdendo, não faz com muita qualidade. E são vários outros fatores que a gente perde. Então, Marta estava sobrecarregada. Segundo ponto, a distração
é a destruição dos seus sonhos em câmera lenta. Então, sim, tem as distrações do dia a dia, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que trabalhar. Mas eu vejo muitas mulheres falando, mas se justificando. Marta estava se justificando diante de Jesus. Não se importa que ela não me ajude. Fala para ela para levantar. E quantas das vezes a gente se justifica, né, diante de Jesus? Não te importas com o meu problema, não te importas com o que eu tô passando, não te importas com o meu casamento, não te importas, Jesus não deve nada para nós, nada, verdadeiramente nada. Se ele curou uma pessoa que você ama, ele é Deus. Se ele não curou uma pessoa que você ama, ele é Deus do mesmo jeito. E muitas das vezes, em circunstâncias, situações, a gente foge do espiritual e deixa de pensar antes de falar, né? E ela estava aqui cobrando. E as distrações, os muitos afazeres, essas justificativas que a gente dá no mundo espiritual, eu pedi perdão, eu não justifiquei ontem, né? Eu falei, Deus, nossa, mas é porque eu estava tão ocupada. Eu falei, Deus, me perdoa. Nossa, hoje eu reconheço que fui falha com o Senhor no dia de hoje. Mas eu poderia ter justificado, poxa, eu tenho tanta coisa para fazer. E por conta disso, eu realmente disse, mas a culpa é minha, a responsabilidade é toda minha. Isso eu não posso achar que é uma justificativa diante de Deus. E que se isso continua acontecendo, vem a destruição, com as muitas distrações, vem destruindo os nossos sonhos em câmera lenta. E a nossa comunhão com Ele, em primeiro lugar. Um outro ponto, o problema não é o serviço, são as distrações que isso nos traz. Então, o problema não é o trabalho, né? O problema não são os meus afazeres. O problema é o que isso pode acarretar na minha vida espiritual. Por isso eu tenho que fazer tempo para Deus, porque eu necessito desse alimento para a alma. Eu não posso deixar isso como algo que todos nós não podemos deixar isso como algo de um tempo que sobra. Não podemos dar o que sobra para Ele. A gente tem que fazer como Maria, ainda que tenha que abrir mão de alguma coisa, porque uma só nos importa. O próprio Jesus está falando aqui, versículo 41. Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas só uma é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. E são escolhas, somos nós que escolhemos. Ele não vai nos obrigar a colocar Ele como prioridade, a colocar Ele em primeiro lugar. São escolhas. E algumas pessoas não percebem isso porque a vida está ainda muito bem. E tantas outras que estão sobrecarregadas não reconhecem que precisam parar, respirar, parar, sentar, ter tempo com comunhão, buscar mais, ter mais comunhão com Ele, mas se justificam. Várias situações que a gente vê as pessoas, né, no mundo nos dias de hoje. E se justificam e com isso não ajudou nada na comunhão, né? Outro ponto que eu anotei aqui, coração religioso. Marta interrompeu Jesus e questionou o seu amor. Questionou o amor dele. E Jesus não ama mais um mais o outro. Jesus amava todos ali de igual modo. Mas ele nos ensinou com aquela lição. E Marta demonstrou uma atitude religiosa. Se achou autossuficiente para justificar a conduta dela como melhor do que a da irmã que estava ali ouvindo e que tinha escolhido a melhor parte. Então ela se irritou e colocou isso na frente de todo mundo, né? Quantas vezes a gente não fala, como eu falei aqui, Senhor, não te importas com o que eu estou passando, não te importas com essa situação, e questiona, ao invés de confiar, ao invés de entender que Ele já falou que o dia mal vai vir, que Ele vai estar conosco. Se assim a gente tiver uma aliança com Ele, se assim a gente buscar fortalecer as nossas raízes espirituais, porque senão a gente vai desabar mesmo, não tem jeito. Se não tiver com raiz forte, vem doença pelo corpo. A gente já falou sobre ansiedade, né? O cabelo começa a cair, vem doença no estômago, vem manchas pelo corpo, vem dor em tudo quanto é lugar, vem enxaqueca. E a gente consegue refletir isso no corpo. O emocional reflete, né? Reflete no corpo, reflete nos olhos. Tem gente que o olho vai inchar, a boca vai inchar do excesso de preocupação. E preocupação, já falo, você está se preocupando de maneira antecipada com o que está por vir. E para cada dia o seu mal, a própria palavra fala, né? Quando a gente está mais conectado em espírito, a gente consegue visualizar aquilo como algo que é uma situação necessária de se passar. E a gente passa por aquilo forte, ainda que
fique chateado, triste, mas a gente consegue enxergar isso com os olhos espirituais. Então, quantas vezes a gente não interrompe Jesus para questionar o amor dele por nós? Muitas vezes a gente não acha que ele ama mais o outro, ou é porque a gente quer que ele resolva um problema nosso mesmo, quando ele não nos deve absolutamente nada. Pessoas que sentem no direito de ficar com raiva de Deus porque ele não respondeu uma oração, ou porque alguém da família atraiu uma doença. Deus não existe, Deus não me vê, Deus não me enxerga, Deus não me ouve. E ele fala, às vezes ele é em silêncio, ele tá falando, às vezes ele fala não. Um bom pai, né? Um bom pai fala não quando aquilo não é pra pessoa. Sim, vai ter esses momentos. E é aí que muita gente começa a retroceder quando ele fala não, né? Porque ouviu um não de Deus, mas é pro nosso bem, sempre é pro nosso bem. A característica de um coração religioso é achar que Deus deve alguma coisa para ele. Terceiro, um outro ponto que eu anotei aqui, rigidez no coração. Uma rigidez no coração religioso. Achar que a nossa justiça pode jogar o outro no buraco. E aí tem gente que fala o crentez fluente, né? Passa, fala, misericórdia. Jesus seja louvado dessa pessoa, porque acha que porque eu já me visto, né? Eu não uso um decote, eu não uso isso, eu não uso aquilo, mas fulano usa, e se acha muito limpo diante de Deus, se justifica, acha que é melhor ou superior porque tem mais tempo mais tempo de igreja, mais tempo de comunhão, entre aspas, e assume essa atitude religiosa e se sente no direito de julgar a conduta do outro quanto à fé. Nós temos que tomar muito, muito, muito cuidado com isso, que foi exatamente o que Marta fez aqui também em relação à irmã dela. Porque somos fiéis, achamos que podemos repreender as pessoas e julgar a sua conduta. Achamos que somos mais limpas, né? A pior condição espiritual é achar que podemos julgar o outro. Só existe um justo juiz. O que mais que eu anotei aqui? Jesus não está procurando evangélicos, católicos. Não tá. Está procurando homens e mulheres de Deus que vão manifestar o seu caráter, sua graça. E como ele é e o que ele pode fazer. Maria entendeu que nada é mais importante do que parar e buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E como ser então? Como ser Maria em tempos de Marta? Vai ficar salvo. Como ser Maria em tempos de Marta? Entender que se minha amiga, você pode ser a super girl aqui, tá? Você pode ser a super mãe, faz tudo. Você pode ser uma mulher extremamente inteligente, uma mulher e que nada disso é seu. Nada disso, tudo é emprestado, é dom de Deus. Tudo é emprestado. Mas muita gente acha que aquilo é dela. Você pode se achar mais inteligente, mas nem o ar que você respira é seu. Se você não tiver a sua vida espiritual estruturada, no dia mal você não vai resistir. Você vai parar a sua vida. No dia mal você vai parar a sua vida. Não vai resistir. E muitos chegam em situações assim, e tem coisas que vêm uma atrás da outra. Porque quando puxa o tapete, o negócio vem de uma vez. E vem uma avalanche. E aí a sua casa está construída onde? Numa rocha ou na areia? Vem o vento e você desaba. E aí vamos avaliar. Eu avalio, estou avaliando aqui. Vamos avaliar como está a sua comunhão com Deus aí, na sua casa. Quanto você tem separado tempo para Ele, para se dedicar. Porque você precisa, né? Não é porque Ele precisa não, porque quem precisa somos nós. Ele já é um Deus pronto, Deus sem nós é Deus. Nós sem Deus somos nada. Pó do pó. Mas não é um Deus de falar, não, né? Ele já falou tanto na Bíblia aberta e pegando poeira. Não adianta. Falar que é de Deus também não resolve. Falar, glória a Deus, tá amarrado, tá repreendido. Sangue de Jesus tem poder. não resolve. Que realmente Jesus está procurando são verdadeiras mulheres e homens de Deus. Não a placa e não a sua religião. O que mais que eu anotei aqui? Maria entendeu que nada é mais importante. Então, você tem que ter essa consciência aqui do que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O mundo já é do maligno. Qual reino você está? Está no reino de Deus? Vai ficar salva a live.
Você está no reino de Deus ou no reino desse mundo? Porque quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. A própria palavra está falando. Marta queria oferecer um banquete. Maria estava para receber um banquete. E às vezes a gente coloca os afazeres para Deus, a caridade, no lugar da comunhão. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. E aí entra lá na primeira igreja de Efésios, que a gente falou esses dias lá no Café com Fé, no outro. Maria teve uma postura humilde. Marta achava que Maria deveria fazer mais, né? E Maria teve uma postura de humildade. Não, o registro que teve na palavra de Maria derramando um perfume caríssimo aos pés de Jesus, Jesus estava lá na casa, Marta estava ali também trabalhando na casa, vai pra lá, vai pra cá, pega aqui, pega ali, serve ali. Não, mas eu sou de Deus está se agradando de mim porque eu tô aqui fazendo tudo, mas não tá sendo, não tá ouvindo, tá passando despercebido. Jesus ali pregando e Maria parou tudo, se ajoelhou nos pés de Jesus, derramou ali um perfume caríssimo nos pés de Jesus e ficou registrado. Maria costumava sempre, se não foi uma situação, ela costumava sempre estar aos pés de Jesus. E nós estamos aos pés de Jesus quando a gente precisa ou todos os dias, ou sempre buscando essa comunhão. Marta era religiosa. Maria era uma mulher de Deus. Há uma diferença muito grande nisso. Marta se justificava com o título ali, né? Do que ela fazia. E Maria só ouvia. Maria ali só servindo a Deus e procurando agradar, surpreender a Deus. Isso nós temos que buscar, surpreender a Deus e Jesus, né? Jesus não pediu para Maria derramar aquele perfume. Foi espontâneo. Ela demonstrou um amor para ele, materializou ali. O perfume, cara, na época ali, ó, virou tudo. Tanto que Judas estava ali, até falou, poxa, não era melhor ter vendido pegado o dinheiro aí? Depois quando eu sair aqui do Café com Fé, eu vou lá nessa parte onde que Maria joga o perfume nos pés, para fazer o link aqui. Joga o perfume nos pés de Jesus. Jesus não pediu ela para fazer isso, mas são atitudes que surpreendem, né? Que é algo que vem espontâneo. Então, sinais de que a pessoa realmente é temente a Deus, ela não fica esperando o outro fazer, ela não fica esperando o que as pessoas estão fazendo. Ela busca surpreender a Deus porque ela necessita, porque ela quer agradar. Poxa, você gosta tanto de quando você gosta de alguém, você não quer agradar. Eu sou uma pessoa que gosta muito de dar presente, sabe? Eu gosto muito de agradar do nada, às vezes me dá umas coisas na cabeça, eu quero fazer um agrado, quero dar um presente pra quem eu amo. E é maravilhoso, né? Não é uma data especial e você vai lá, surpreende alguém, demonstra esse amor. E a gente pode pegar isso para todas as áreas da nossa vida, né? Que tal aqui, ao sair dessa live, buscar surpreender a Deus com a nossa conduta, com as nossas atitudes, e também alguém que você ama, né? Não sei, às vezes você dormiu brigada com seu marido e mandar uma mensagem para ele, sair daqui, ligar, só para falar que ama, ou fazer algo diferente, ou fazer um jantar diferente, fazer um almoço diferente, surpreender com, não sei, uma carta. É muito bom, isso faz muito bem pra gente, né? Fazer o outro bem também. Então, buscando o reino de Deus em primeiro lugar, mas também demonstrando essa atitude com aquelas pessoas que a gente ama, que está ao nosso redor. O que mais que eu anotei aqui? Vamos lá. Jesus está mais interessado em você ser do que você fazer. Vida com Jesus é mais importante do que o que fazemos para Ele, do que o que a gente escreve que é, do que uma frase postada falando dele. É o que nós somos no íntimo para Ele. A comunhão ela é mais importante do que a obra, pois ela vem de uma intimidade com Jesus. Para Marta, agradar a Jesus tinha que estar ali fazendo em movimento. E para Maria, era estando aos pés dele, ouvindo, aprendendo, servindo. Não que você não tenha que fazer também, né? Mas, como a gente falou que ao longo dessa live é o mais importante. Marta
substituiu a comunhão com o servir. Avalie se o que estamos fazendo para Deus está sendo substituto do nosso tempo com Ele. E Jesus foi bem enfático aqui ao pronunciar o nome de Marta 2 vezes. Marta, Marta, estás ansiosa? Que adianta estar ansiosa e preocupada com muita coisa? Mas só uma é necessária. Jesus está mostrando aqui que de todas as suas ansiedades, todas as suas preocupações, você precisa descansar nele. Que só ele é o suficiente, só ele pode preencher. Eu separei um versículo aqui que Paulo, não sei se está dando para vocês lerem. Só tocar na tela que vai abaixando. Filipenses 4. Paulo ensinando aqui com a sua experiência de vida. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Às vezes a pessoa sobrecarregada ela não consegue nem se sentir alegre, né? Não consegue nem ter tempo para isso. Que é a preocupação. Que é que se a pessoa tem comunhão com Deus, Deus já avisou que esses dias eles virão. Então a gente ressignificar, olhar para dentro de si e falar: Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso que está acontecendo? Eu vou buscar mais, eu vou estreitar mais a minha comunhão com o Senhor, porque só o Senhor pode me fortalecer, mas não só nesses momentos. Eu vou sempre buscar, mas quando houver necessidade, eu vou me atentar de que eu preciso buscar mais, que alguma coisa o Senhor está querendo me exortar e me ensinar para que eu possa aprender, para que eu possa sair desse problema mais forte. Então tem gente que inclina mais para o problema e não consegue enxergar a solução dele por estar extremamente sobrecarregado, atarefado, distraído. Eu falo muito isso com as lojistas, com as alunas. Cuidado, né? Cuidado com as distrações, cuidado com as muitas vozes que ouve. Pode te confundir ainda mais do que te ajudar. Então a gente tem a oportunidade de abrir a palavra, de destrinchar e ouvir o que ele tem para falar diretamente, que é quando a gente lê a palavra e ele fala conosco. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo aí que faz sentido esse versículo aqui. Mas esse aqui tá pregado no caminhão, tá pregado nos Instagrams aí. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas a pessoa tá falando esse versículo aqui, mas não tá colocando em prática o que ele falou antes disso. Que é se alegrar em meio às tribulações, em meio às dificuldades, que é ressignificar o problema, ressignificar o que está acontecendo e ter humildade para olhar para dentro de si e entender se tem que fazer diferente, se está precisando melhorar em alguma coisa, fazer do limão uma limonada mesmo. É aí que faz sentido esse tudo posso naquele que me fortalece. Quando você caminha junto com Jesus, não quando você espera sem fazer nada. E que você espera, a gente tem que esperar o tempo dele, sim, mas é em movimento. E aí a gente entende de forma mais aprofundada aqui o tudo posso naquele que me fortalece. Por que eu trouxe esse versículo? Justamente porque Marta precisava ler esse versículo aqui nesse momento de ansiedade, nesse momento das distrações, nesse momento dos tantos afazeres, de estar sobrecarregada. E ela esqueceu de buscar essa intimidade, de entender que nele a gente tudo pode, porque ele nos fortalece, mas que para isso a gente precisa colocar ele como primeiro na nossa vida. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui, só pra gente finalizar, fazer uma oração. A Bíblia que eu uso, ela tem uma explicação aqui. Acabou que eu nem li a explicação dela, né? A gente passou o tempo tão rápido aqui. Marta e Maria acolheram o próprio Filho de Deus em casa, o convidado mais ilustre que alguém poderia receber. Embora Marta estivesse envolvida com os afazeres domésticos, esforçando-se para ser uma boa anfitriã, não era isso que agradaria ao Senhor. Ele sabia da sua dedicação, mas não estava ali para comer
ou descansar, mas para ensinar e ter comunhão com ela. Às vezes Jesus vem na nossa casa, né? E às vezes a gente não dá atenção. Algumas pessoas entraram aqui e tinha até tempo para ouvir essa live. E Jesus convidou essa pessoa para ter comunhão com ela, para alimentar ela. Mas ela tinha outras coisas mais importantes para fazer e não permaneceu. Por isso que muitos são chamados e poucos são escolhidos. A gente acha chato falar de Deus, né? Mas para ensinar, ter comunhão com ela e com a sua família. Enquanto isso, sua irmã Maria se posicionou assentada aos pés do mestre. Isso teve um grande significado, pois expressava o seu intenso desejo de aprender e ser uma discípula de Jesus. Afinal, era assim que os aprendizes ficavam diante dos seus mestres. Maria tinha prazer nos assuntos celestiais. Tem gente que não tem prazer. Tem prazer. Porque tem muitas coisas para fazer, né? Por isso, entendeu que o Salvador oferecia um verdadeiro banquete por meio da sua palavra. Ela compreendeu que dar atenção ao Senhor era prioridade. Qual está sendo a prioridade da sua vida? Você precisa avaliar isso. Nós precisamos avaliar o que está sendo o trabalho, o que eu preciso cortar para fazer tempo para Deus. Está sendo os meus problemas, meu casamento, meu filho, minha vida financeira. Ela compreendeu que dar atenção ao Senhor é prioridade e que aos seus pés, o ser humano encontra o abrigo e a segurança que tanto precisa. Somente aos pés de Jesus. Vamos lá, deixa eu ver os comentários aqui. Ó, quem quiser seguir o Café com Fé, tá aqui o Instagram, tá? Pode seguir o Instagram lá, que lá a gente tem devocional. Eu tenho ouvido muito sobre Deus e como me ajuda. É isso aí. Eu ouvir, se alimentar, praticar e viver essa comunhão, né? Se ajuda no ouvir, imagina quando a gente coloca isso em prática no nosso dia a dia. É verdade, temos o mais importante nos dias de hoje, o Espírito Santo, e muitas vezes não queremos ouvir a exortação divina. Eu tô assinando para todo mundo que tá aqui, gente. Bom, vamos fazer uma oração aqui então pra gente... Deixa eu ver se eu pulei algum, que eu acho que tinha visto mais comentários aqui. O tempo de reconsiderar a nossa condição espiritual é agora. Hoje vivemos por um fio. Exatamente. No dia de amanhã a gente não sabe também, né? Que palavra simples, mas tão clara o objetivo, mostrando através dessas duas mulheres nossa personalidade. Aqui com certeza tem esses dois grupos. Sim, são dois grupos, né, de pessoas. E às vezes, como eu falei, você a gente não tá, nem sempre é Maria ali 100%, né? E como eu falei, a gente não tá julgando a Marta, porque os afazeres são importantes, mas só as ordens dessas coisas, né? Pode ser que a gente tenha um pouquinho ali de cada uma, mas ajustar o que eu preciso eliminar da Marta e que eu preciso me alimentar mais para ser Maria. Em todo tempo a gente sabe que é falho, mas essa consciência precisa vir, né? A gente precisa entender isso. Ok, acho que eu já li todos os comentários. Que Deus abençoe sua vida abundantemente. Vamos fazer aqui uma oração para a gente finalizar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada, meu Deus, pelo teu cuidado aqui nessa manhã. Eu te agradeço pelas exortações, pelos detalhes, porque o Senhor é um Deus de detalhes, né? E eu tenho certeza de que tudo que o Senhor nos falou aqui não foi a fim de julgar a gente, mas foi a fim de ser enfático quanto ao que mais importa, que eu sei que o Senhor mais quer é nos encher da tua paz, da tua alegria, nos encher da tua luz, nos encher do teu semblante, mas isso depende de nós. E o Senhor falou de Maria aqui, né, que Maria escolheu a melhor parte. Ajuda-nos a escolher a melhor parte todos os dias da nossa vida. Ajuda-nos a buscar mais comunhão com o Senhor diariamente. Não deixa essa palavra sair, tatua ela na nossa mente e que possamos, daqui para frente, ser mais vigilantes quanto à nossa vida espiritual. Ensina-nos o caminho, a rota que nos leva até o reino de Deus, o reino dos céus, para que possamos alcançar o refrigério para a nossa alma,
Não pelo que o Senhor tem para nos dar, mas por tudo que o Senhor é. Porque o Senhor é o alfa, o ômega, o início e o fim. O Senhor é o pão da vida, o Senhor é a água viva que nós necessitamos. O Senhor é o nosso tudo. O Senhor é a razão do nosso viver. E que possamos, em espírito e em verdade, através das nossas atitudes, demonstrar esse temor, esse amor. Desce com espírito de temor e de tremor dentro de nós. Que o Senhor possa descer aqui também com o dom do arrependimento, meu Pai. Traz clareza, traz visão quanto à nossa condição espiritual. E faz nascer dentro de nós esse amor para te buscar, esse amor para que no nosso íntimo, fora da tela, fora da igreja, nós possamos demonstrar, através das nossas atitudes, essa imensa vontade de servir ao Senhor. Muito obrigada mais uma vez. Entregamos esse dia em tuas mãos, essa semana, e determinamos que será um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Até terça-feira que vem. E quinta-feira agora a gente tem lá no Café com Fé, tá? Ó, gratidão, Mai, por todo o ensinamento até aqui. Amém. Glória a Deus por isso. Me comprometo a elevar minha intimidade com Deus a partir de hoje. Que delícia! Parabéns pela decisão. É isso aí. Isso aí, vamos colocar em prática. A gente precisamos tanto disso, né? É alimento para nossa alma. Mas tem feito devocional e me preenche. Graças a Deus estamos num mundo com tantas turbulências e precisamos ter sempre um tempo para Deus. Sempre. Isso é inegociável, né, gente? Isso é inegociável. Já ia sair da live e tô aqui conversando mais. Se deixar, eu fico aqui o dia inteiro. Que eu adoro esse assunto. Adoro falar de fé. Me alimentar disso é muito, muito importante para todos nós, né? Eu falo muito com as minhas... Até pessoas antes de serem minhas alunas. E eu não estou fazendo Café com Fé por conta disso, tá, gente? É pra vender curso, não, de jeito nenhum. É tanto que ele existia antes, né? Antes de eu ter o método. E eu falo muito, a gente vai até abrir inscrição agora. Olha, se você não tiver bem, não tiver com a sua mente no lugar, fortalecida, inteligência emocional, que é o próprio Deus que nos proporciona isso, não gaste seu dinheiro, não. Você vai jogar fora. Por quê? Vai ter lá na plataforma mais um curso comprado. Você não vai estudar. Você não vai ver os processos, depois vai atribuir a culpa a alguém. Mas a culpa é da internet, a culpa é do curso que é grande, a culpa é das aulas que é grande, a culpa é de todo mundo, de menos nossa, né? E aí vem essa cegueira espiritual tipo da Marta. Eu falo muito, por isso que aqui nesse Instagram, a prioridade até da minha metodologia é a lojista. Porque é ela que faz a mágica acontecer. E se a lojista não estiver bem, não tem roupa bonita, não tem conteúdo, não tem Instagram harmônico, não tem posicionamento que sustente, não tem venda, não tem cliente, porque ela não consegue colocar energia naquilo. Ela não consegue sair do lugar. Isso é em todas as áreas da vida, até para quem não é lojista aqui. O trabalho, você não tem um bom desenvolvimento no seu trabalho, no seu relacionamento, em tudo que você faz vai ficar pela metade, quando esse pilar da vida espiritual não está estruturado. Então, cuida dele, minha amiga, que você vai brilhar. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.